é Lourdinha, sou educadora, sou da região de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Primeiro, quero parabenizar pela iniciativa do evento e dizer que eu fico muito feliz ver alguém como o Caio, nessa idade, falando, né? Para gente que já está aí, depois dos 50, todo movimento que eu vejo os jovens pegando o microfone e protestando, já é um alento, não é? A gente se vê um pouco assim quando era jovem, mas é saber, olha, a luta continua, ainda há esperança, tá? Então, vocês são a nossa esperança mesmo. Agora, eu quero perguntar para o Caio. Quando você fala de movimento horizontal, eu fico pensando como é que funciona o movimento horizontal, horizontal mesmo, de não ter realmente quem ou é o líder ou é um grupo que coordena. Então, é curiosidade mesmo, né? Então, olha, o movimento não convoca mais, outros convocaram. Se é horizontal, quem é esse grupo horizontal que decide sobre isso, tá? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, já que são todos os pianos aqui, né? Ele é que pode falar melhor, porque está dentro nesse momento, né? Como é que a USP vê isso, esse movimento que sai tanto jovem da USP armando esse barulho todo, né? Se há um grupo também de professores que apoia, ou enquanto curso que você faz, e etc. Tá bom? Se houver outras questões, a gente recolhe um certo número e depois... O Fabiano eu não quero fazer, não, porque se ele for defender a Folha, eu já não quero falar. Eu respondo já? Não, espera um pouquinho. Tá. Deixa vir algumas questões. Sou Eduardo, da Pastoral Operária. A visão que eu tenho da mídia começou ridicularizando, depois criticando e depois tentou manipular. E eu acho que o grande símbolo disso é o tal da Atena, que fez aquela entrevista, mudou a entrevista no meio e percebeu que a população estava contra a posição deles. Aí deu um alerta para a imprensa: olha, se a gente for contra a população, nós vamos ficar para trás, como a Globo ficou nas diretas já. Então, em vez de bater, vamos canalizar essa força para aquilo que nós queremos. E a Globo e a mídia batendo na questão da corrupção, como se a corrupção fosse o pior problema do país, não fosse a dívida, não fosse os problemas sociais. Então, acho que eu discordo de ti. Eu acho que a jogada da mídia é ridiculariza, critica e depois manipula. E aí uma pergunta que eu faço é o seguinte: o MPL faz trabalho de base, de formação de base, nós, a Pastoral Operária, também tentamos fazer trabalho de formação de base. Como que nós podemos ajudá-los nesse trabalho de base pela questão do movimento passe livre, pela questão do passe livre? E qual a sua opinião com relação a essa minha visão da imprensa? Obrigado. Boa noite a todos. Me chamo Bruno, sou integrante do Movimento Juvenil Dominicano do Brasil e faço uma questão para o Caio, do MPL, que é a seguinte: complementando a pergunta da companheira, né, para tentar entender a questão da horizontalidade, na prática eu queria saber como é que foi o papo com o Haddad no dia 18, né, se você é quem estava lá ou se eram outros representantes, como é que se deu esse processo de vocês trocarem com todo o movimento e aí tentar trocar com a sociedade civil também, que não integra efetivamente o movimento, mas integrou as mobilizações. E como é que foi o papo com a Dilma também? Acho que o do Haddad foi dia 18 de junho e o da Dilma foi no dia 23. Né? E no dia 18 o MPL se reúne com o Haddad, depois se reúne, ou foi inverso, não lembro, se reúne com o João Santana e com o Lula e com a Dilma. Enfim, quero entender esse processo. Bom, sou Alderon, da Rede Rua, do Jornal Trecheiro. Uma pergunta, acho que vocês não tocaram aí, a questão da mobilização pela internet, não é? Qual o papel da internet que vocês avaliam? Será que sem essa ferramenta teria acontecido essa mobilização toda? Só acho que uma palavrinha, como é que vocês estão vendo isso? E a questão da mídia
a questão da manipulação atualmente é muito forte, né? Eu concordo com o colega que acabou de falar aqui isso, né? Quer dizer, a própria descaracterização dos repórteres da Globo, né, mostrou a força. Quer dizer, você não via mais o símbolo da Globo nas reportagens, os jornalistas acharam prédios em cima, né, porque eles não podiam descer, né? Eu acho que foi uma das manifestações que muitos repórteres de algumas empresas tiveram que se esconder, fazer reportagens escondidos, né? Literalmente, a gente percebe em várias matérias isso, né? Como é que você, da imprensa, estando do outro lado, como é que você vê isso, como é que se posiciona, né, em relação a essa questão da manipulação da mídia? Professor Paulo, lá da Zona Leste. A minha primeira questão é se, na opinião de vocês, as diversas manifestações pelo Brasil antecipou o debate de alguns temas, ou trouxe à tona assuntos como a reforma política e outras questões, né? Depois, como um pesquisador ligado ao ensino superior, particularmente ao ProUni, alguns estudiosos colocaram que no Brasil inteiro grande parte dos estudantes dessa manifestação eram estudantes de ensino superior, né? Então, na opinião de vocês, o que significa a participação desses estudantes, na sua maioria, principalmente em São Paulo, com nível superior, que diferença esse nível de escolaridade faz enquanto ajuda na formação da consciência crítica para a exigência dos seus direitos? É uma nova geração de jovens estudantes desse nível de ensino que está surgindo no Brasil? Primeira coisa que mais de uma pessoa perguntou, né, a questão do movimento horizontal. Primeiro que horizontal é uma palavra que já teve outros nomes na história. Não teve nome. Mas não é uma novidade. Assim, não é uma coisa que a gente está inventando. Assim, um movimento... Primeira coisa, bom, não sei por onde começar, mas isso não é uma novidade. Isso é uma coisa que se faz nas lutas sociais. Organizações desse tipo que, enfim, tentam lutar contra a verticalização, digamos assim. Esse tipo de organização existe nas lutas sociais, nas lutas dos trabalhadores, há pelo menos 200 anos. Não é exatamente uma novidade. Assim, não é uma coisa que a gente está inventando, é isso que eu quero dizer. Não é uma coisa que a gente está inventando. Porque essa, na verdade, é uma palavra, e é uma palavra talvez até que a imprensa gosta, é misteriosa. Não acho nem que é o que eles mais gostam, não. Mas é que se coloca uma coisa nova do Facebook. Aí entendo já na questão que é paralela aí a questão tange essa questão da horizontal, a questão da internet. Não acho que tenha a ver o movimento horizontal exatamente com as redes sociais. O movimento Passe Livre, ele não se faz na rede social. Ele é um movimento social que existe de verdade, que faz trabalho de base, que existe há 8 anos, tem uma história, tem uma trajetória de lutas. E essa mobilização ela foi como ela foi porque existe todo um trabalho prévio de 8 anos. Esse trabalho que constrói vínculos entre as pessoas. E esse trabalho constrói uma legitimidade do movimento. As pessoas reconhecem o movimento Passe Livre como um movimento que luta por transporte, conhecem o movimento, conhecem a história, conhecem os princípios deles. Essas pessoas conhecem o movimento, que tem um vínculo criado com o movimento, que vão para a rua quando a gente tem uma primeira manifestação. Uma outra parte, claro, pessoas que receberam panfletos ou que viram no Facebook. Mas, nesse sentido, o Facebook ele tem um papel, teve, pelo menos inicialmente, um papel de divulgação. O que acontece realmente é que, a partir de um determinado momento desse ano, a luta na rua ficou tão grande, era tanta gente nas mobilizações, que boa parte ali não sabia o que era o Passe Livre e conheceu pelo Facebook. Isso pra gente é um problema, porque as pessoas não entendem o que é o movimento. Então, primeira coisa é isso. Tem muito ato que chamam por Facebook por aí, ato contra a corrupção, que junta 30 pessoas às vezes. Alguns dão mais certo, mas existe todo um trabalho de debate, de articulação prévio que permite que as lutas sejam como elas são.
As pessoas não entendem, às vezes. Lembro que depois de 2011, quando o Facebook estava chegando, as pessoas marcavam a toda hora no Facebook, ficou uma coisa frenética. E as pessoas falavam que eu marquei e não foi ninguém. E na luta contra o aumento tinha tanta gente. Porque existe um trabalho prévio de construção de vínculos que o Facebook não garante. Bom, aí então, antes de nada, é bom estabelecer uma divisão, uma separação que não fica clara também. Isso não acho que é para maldade também, mas não fica clara a diferença quando se noticia a diferença entre o movimento passe livre e a luta contra o aumento. São coisas diferentes. O movimento passe livre é uma organização que existe desde 2005, enfim. A luta contra o aumento é uma jornada de luta que é muito maior e é maior necessariamente do que o movimento passe livre. Ela junta vários grupos. Ela junta partidos políticos, ela junta sindicatos, outros movimentos sociais, setores do movimento estudantil, outros coletivos, gente da grupos de teatro, enfim, sei lá, lembrando agora, muita gente é a luta contra o aumento e muita gente independente também, enfim. Pessoas que não querem que a tarifa aumente, que vão lá e vão protestar. Aí talvez essa seja até a maioria. Mas uma coisa é o movimento passe livre, que é um dos grupos que participa da luta contra o aumento. É o grupo que aqui em São Paulo convocou as primeiras manifestações, que sempre trabalhou na organização das manifestações, mas, no entanto, a gente nunca disse que a gente era dono da luta contra o aumento, nunca quis ser. Só que, de modo geral, se falava passe livre realiza protesto do passe livre. E isso cria uma certa indistinção no jeito que a gente fala, que afeta o jeito que a gente entende as coisas. Uma coisa é passe livre. Passe livre, o coletivo é horizontal. O coletivo ser horizontal significa que lá dentro não tem uma pessoa que está cristalizada num cargo de uma direção e que, enfim, decide, por exemplo, o que eu faço. Ou então eu não sou essa pessoa que está cristalizada num cargo de direção e decido o que as outras pessoas fazem. Claro que não existe movimento horizontal. Horizontalidade, ela, na verdade, ela é um esforço. Na prática, a gente se esforça para ser horizontal, porque seria impossível. A nossa sociedade não é horizontal. A gente se esforça para ter uma forma de organização onde as decisões sejam tomadas coletivamente. E aí o que a gente faz é delegar pessoas específicas para tarefas específicas. E tentar fazer a discussão, esgotar as discussões coletivamente com todo mundo participando. E aí, enfim. Por exemplo, eu fui uma das pessoas destacadas para falar com a imprensa. Eu e algumas outras, enfim. Isso não quer dizer... E aí a imprensa, até nesse momento, talvez se houve uma virada, teve todo um esforço, e continua tendo, de personalizar e falar, olha, quem são as pessoas do passe livre, fazer matérias de perfil. Fiquei sabendo agora que saiu uma matéria minha de perfil numa revista aí, que eu nem dei entrevista. Foram lá e caçaram minhas informações, colocaram foto. E isso, pra gente, é terrível, porque é uma tentativa de... Eu fico até pensando que é uma tentativa de tratar os militantes do movimento como políticos. Como se nós fôssemos políticos, no sentido políticos profissionais, né? Então, traçar o perfil, quem são essas pessoas, sendo que... enfim, é uma tentativa personalista, isso enfraquece a luta, porque poderiam estar noticiando a manifestação com milhares de pessoas, e para que noticiar uma pessoa, né? Uma pessoa que quem é? Uma pessoa que está falando com a imprensa. E, na verdade, para a gente, o importante seria não a minha cara, mas a palavra do movimento. E também que essas pessoas, e aí entra um pouco na questão da universidade, a maioria dessas pessoas são da USP, mas, no entanto, esse acabou sendo o perfil do militante que a gente tirou para falar com a imprensa. E não foi uma coisa que a gente pensou, foi uma coisa que, quando a gente viu, tava falando, a galera que tá falando é da USP e tal. Mas há uma boa parte de militantes que não são da USP, boa parte estão na escola ainda, uma outra parte trabalha, não estuda, ou então já estudou, está formado, dá aula, faz outras coisas. Então, não é um movimento que a maioria veio da USP, talvez... hoje em dia, não. E, no entanto, esse é o perfil das pessoas que estão falando com a imprensa. E daí parece que é a cara do movimento. E esse, na verdade, é um perfil que não representa nem o movimento, a organização do movimento Passe Livre, como muito menos dá conta do que era aquele perfil, não representa a totalidade, como muito menos dá conta do que era aquele perfil dos manifestantes que estavam na rua, que é muito mais heterogêneo. E que boa parte, enfim, está bem distante do perfil do estudante da USP. Eu nem sei se a maioria era universitário. Se tem alguma ligação a composição das pessoas que estavam na rua com o nosso trabalho de base, a maioria seria estudantes secundaristas.
Mas não tem ligação exatamente, mas chegou um momento, enfim, nos últimos atos as torcidas organizadas foram organizadamente para os atos, então, enfim, um perfil já completamente diferente. Sindicatos foram, então, não sei também se o perfil da manifestação era de estudantes universitários, não sei. Ainda sobre o movimento horizontal também, uma coisa é a organização interna do Passe Livre, outra coisa são as passeatas. Mas a gente tem um esforço na manifestação de que ela seja uma manifestação diferente. E elas, de fato, acabam sendo. Um esforço, por exemplo, a gente, aqui em São Paulo, não gosta muito de carro de som na manifestação. Isso, caminhão de som. Por uma avaliação de que o caminhão de som, ele separa fisicamente, né, a pessoa que está em cima do caminhão e as pessoas que estão no chão. Então, não ter o caminhão de som é uma tentativa de romper com essa verticalização literal na manifestação, como também de romper com uma lógica das pessoas ficarem lá falatório e cada organização dá uma saudação no carro de som. A gente coloca todo mundo no chão, quer dizer, as pessoas estão no chão, né? E o que a gente faz é um jogral, que na verdade o jogral ele passa, enfim, uma pessoa fala, as outras repetem e no megafone, e ele na verdade só fala de questões operativas. Então o ato hoje é por isso, ontem a gente foi reprimido, hoje a gente continua, hoje a gente vai para lá, e é isso. O jogral ele é operativo. E nesse sentido a gente também coloca a bateria na manifestação, a gente acha importante, mas aí é toda uma proposta que é também estética de como a luta tem que acontecer na rua. E claro que isso transparece a questão da horizontalidade, mas não existe movimento horizontal, é sempre um esforço. A gente se esforça de um jeito dentro do coletivo e de outro na rua. Não sei se a luta contra o aumento foi horizontal, sei lá, mas a gente busca com essa forma de manifestação que as pessoas possam se empoderar da luta e possam ser agentes ativos, todo mundo que está na rua possa ser agente ativo da manifestação. Quando tem carro de som, muitas vezes fica todo mundo em silêncio e a pessoa do carro de som falando. Quando tem bateria, todo mundo canta junto. E, enfim, que as pessoas se apropriem da manifestação, façam intervenções e tal. E sobre... sim. Também com a questão do movimento horizontal, teve reunião com a Haddad, reunião com a Dilma. Primeira reunião com a Haddad, na verdade, ia ser uma reunião com o Donato e o Haddad apareceu, estava uma militante lá. E ia ser uma reunião com o Donato, na verdade, que o Donato ia explicar como ia ser no dia seguinte o conselho da cidade. Daí o Haddad apareceu. Nesses casos, a gente tem linhas. A gente não esperava que o Haddad fosse... Enfim, o Haddad entrou na sala e começou a falar que não dava para baixar a tarifa, que veja bem. E ia ser uma reunião preparatória para o conselho da cidade no dia seguinte. E, bom, o movimento tira linhas. E nesse caso, ela estava lá e ela disse o que o movimento ia dizer, que é de que a gente não ia sair da rua enquanto a tarifa não baixasse. Nesse sentido, em termos de negociação, isso tem até a ver com a forma como a luta contra o aumento se dá, e tem a ver com a história também do movimento, a questão de Salvador que eu coloquei. A gente, num momento que há uma mobilização de rua grande, enfim, tinha milhares de pessoas na rua e a gente não responde por essas pessoas porque a gente não é dono da manifestação, a gente não decide por essas pessoas. A nossa postura foi clara. Se houvesse qualquer... Desculpa, gente. Se houvesse qualquer espaço de negociação, a gente não negociaria nada que não a revogação do aumento da tarifa. Era isso que as pessoas estavam pedindo na rua, era isso que a gente tinha a dizer. Então, na verdade, isso é até um esforço de se eliminar enquanto pessoas no movimento, né? E um esforço de colocar uma palavra, que é a palavra: se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Era isso que a gente tinha a negociar com o prefeito, nada mais. Isso até foi uma coisa que eu acho que... aí podemos avaliar que então se dizer que o movimento era intransigente, porque a gente não podia negociar, a gente não estava disposto a negociar. Mas a verdade é que não era possível que o movimento passivo se reunisse numa sala com a prefeitura ou com o governo do estado. Esse não abriu espaço nenhum, mas não era possível que o movimento se reunisse numa sala com os governantes e dissesse: não, veja bem, então a gente não abaixa a tarifa, a gente faz outra coisa, sei lá, dá passe livre para os estudantes e vocês param as manifestações. Não era possível isso. A gente não tinha como responder pelas milhares de pessoas que estavam na rua. E a gente poderia então aceitar uma concessão e as pessoas continuariam indo às ruas independente da gente. Então, nesse sentido, fica claro também que essa questão da horizontalidade isso bate de certa forma aí. A gente não podia responder pelas pessoas que estavam na rua, a gente não dirigia elas assim plenamente. Obrigado. Aí a conversa com a Dilma foi diferente
já não havia mais a mobilização das ruas. E ela se deu, então, quando a luta a gente já tinha dado por encerrado, baixou a tarifa. E a gente não sabia direito para que era essa conversa. A gente passou o final de semana se matando, discutindo. Não, porque chamou o Movimento Passe Livre, então deve querer discutir tarifa zero. E aí a gente fez uma carta dizendo então, o que a gente defende, que é a tarifa zero, e a gente achava importante a questão da PEC 90, que é uma proposta de emenda constitucional que coloca o transporte como um direito social. Hoje em dia, transporte não é um direito social pela Constituição. A gente criticou também a política da repressão, que a gente aparece em todas as esferas do Estado, inclusive a federal, que ofereceu a ABIN para monitorar os militantes. Aliás, a ABIN, monitorando os militantes, ofereceu a Polícia ofereceu a Força Nacional para reprimir os protestos das cidades. Enfim. Então, criticamos a repressão. E aí, no dia, as pessoas que foram na reunião tinham uma linha, que era de falar da tarifa zero e tal, e fazer essa crítica. Era a linha que estava na carta, então a gente tornou público também. Por mais que a gente não tivesse mais que responder uma mobilização, a gente tem que responder a alguém, a gente tem que dizer o que a gente vai fazer, a gente faz questão de deixar claro o que vai ser falado nesses espaços. A gente não é contra espaços de negociação, mas a gente deixa bem claro o que se passa neles. A carta dizia. E, na verdade, na reunião, a nossa impressão é que foi uma reunião mais assim, pro forma. A Dilma chamou vários movimentos. E, pro forma, uma palavra forte, mas o importante era tirar a foto dos movimentos e mostrar que havia um canal aberto. A gente falou da tarifa zero, mas até teve uma declaração que os jornalistas pegaram justo a pior palavra, que era despreparada. O militante falou que achamos que a presidência está despreparada para discutir tarifa zero. Uma frase dessa. Não, tudo bem. Mas, claro, não, é normal. Mas a questão só é que, de fato, não havia nenhum debate sobre tarifa zero ali nas pessoas que estavam na reunião. Elas não tinham ideia do que aquilo ia. A Dilma falou uma frase absurda, né? Assim, que ou não existe tarifa zero, ou paga o contribuinte, ou paga o usuário. Claro. Então não paga o usuário, paga o contribuinte. É isso que a gente está propondo. Então, a gente, de fato, a gente achava que eles iam ter se preparado, não esperava que a gente chegasse lá e tivesse que ouvir esse discurso de que não existe almoço grátis. Esse é um discurso que a gente costuma ouvir daquilo que a gente chama de direita. Então essa foi a reunião com a Dilma também, que na verdade não foi uma reunião de negociação, foi um encontro. Então não sei se isso esclarece um pouco como a gente lida com as negociações sendo horizontal, mas é isso. E nível superior, sim. Trabalho de base. O Movimento Passe Livre começou fazendo trabalho de base em escolas, por causa da pauta do passe livre estudantil. Então a gente nunca abandonou isso. Nosso principal trabalho de base é em escolas. Mas com o avanço com o desenvolvimento da pauta para tarifa zero, começar a compreender a cidade de modo mais geral, a gente começou a trabalhar junto com outros movimentos sociais, movimentos de moradia, movimentos de bairro. Então, lutas pelo transporte, por melhorias locais. Acho que a mais importante para a gente é a da Boimirim, que ali o povo é briguento, está um tempão ali pela duplicação da M-Boi, a construção de novo terminal, extensão do metrô, enfim, pautas locais do transporte que a gente entende também como lutas que fazem parte de uma luta mais geral para o transporte público. Tal. Articulações que a gente pode fazer, a gente pode trocar ideia depois. Tem uma campanha de um projeto de lei de iniciativa popular para arrecadar assinaturas para tarifa zero. Então, tem várias coisas aí que dá para construir, vamos ver. Sobre que a imprensa manipula. Bom, o Datena, eu não vou aqui defender o Datena, né? Assim, não tenho nada a ver, a Folha, a Record não tem nada. Aliás, a Datena é da Record? É da Band? É a Band, então não sei. Porque a Folha tem problema com a Record, mas com a Band acho que não. É a mesma coisa, desculpa, quem é da Pastoral Operária, a mesma coisa que eu pedi para vocês da Pastoral Operária explicar por que o padre Abib da Canção Nova é contra religiões afro-brasileiras. Quer dizer, aliás, vocês são da mesma instituição. Eu não tenho nada a ver aliás, também não tenho nada a ver com a Veja. A Veja só começou a ver... essa é a minha opinião pessoal, né? Só começou a ver uma coisa positiva na manifestação quando eles acharam um jeito de falar mal da Dilma, né? Então, daí quando eles acharam um discurso ali, eles encantaram nisso.
a gente não tem força de manipular. Assim, uma característica do Brasil com relação aos jornais é que os jornais são muito pequenos, né? A Folha é o maior jornal de circulação do país, mas a soma de assinaturas digitais e impressas, eu acho que está em 300 e poucos mil. Quer dizer, isso não é nada comparado aos 60 milhões de pessoas que assistem o Jornal Nacional. A gente é uma sociedade pouco alfabetizada e se alguém tem capacidade de manipular, dificilmente vai ser um jornal. E a gente também não faz populismo. Eu vou dar um exemplo aqui de posição do jornal, para lembrar. No começo, eu acho que foi em abril, teve aquele caso horrível de um estudante da Casper Libero que foi morto com um tiro por um menor de idade. Fizeram várias pesquisas de opinião e deram óbvio: 92% da população de São Paulo são favoráveis à redução da maioridade penal. A Folha continua mantendo editorial que a Folha é contra a redução da maioridade penal. Então, não vai ser... é um exemplo de que a gente não tenta também ir com a maioria e fazer essas coisas. Agora, com Datena... com relação à Globo, também é difícil. A gente não teve problema de hostilidade com os manifestantes, até porque, como a gente é imprensa escrita, a gente não precisa estar com câmera. Tem a TV Folha, que foi a menina que teve o tiro, mas a gente não tem essa presença. A gente tem um programa de meia hora na TV Cultura. Então a Globo, é difícil explicar o que aconteceu com a Globo. Eu achei uma injustiça terem hostilizado o Caco Barcelos, porque o Caco tem um trabalho incrível. A Rota 66 é um trabalho que é um marco histórico na crítica da polícia militar. Foi uma injustiça com ele. Essas coisas difíceis de explicar. Eu não fui agredido nem agredi, né? Então eu não sei por que tentaram atacar o Palácio Itamaraty, não sei o que o Patriota fez. Quer dizer, quando a violência é fora de controle, é difícil tentar explicar tudo. Boa noite, meu nome é Renê, sou do Centro Gaspar Garcia. Só uma pergunta, assim, para mim eu fui nas manifestações como alguém para assistir as manifestações, não estava envolvido assim tão fortemente, né? E eu trabalho com uma juventude, assim, com os estagiários que trabalham com a gente, empolgadíssimos, assim. Nós vamos e foram, né, alguns advogados e participaram, inclusive alguns advogados nossos estavam para tirar o pessoal que fosse preso, tal, né? E eu achei assim aquilo muito interessante, assim, eles falando: nós estamos fazendo história, nós estamos participando, né? Assim, aí me lembra assim no nosso tempo da direta, tal, há um vazio de participação popular, assim, desde o PT acabou com a base dele, com os núcleos que tinha. A igreja também abandonou totalmente a questão, né, política. Então há um vazio de participação, né? Eu ia na USP há 10 anos, 15 anos atrás, eu via toda uma efervescência política, os banheiros, tudo pichado. E hoje não tem isso, né? Assim, a gente perdeu, em algumas faculdades a gente percebe. Então, da onde veio, né? Porque eu fui na manifestação, vi um monte de gente, assim, jovem, assim, né? A faixa etária era desses jovens que não participaram das diretas, nem do impeachment do Collor. Como é que vem? Como vocês veem isso? E eu vejo também esse capital político aí que está em disputa, né? Está todo mundo aí querendo capitalizar para o seu lado, né? E amanhã a gente tem esse ato assim da esquerda. Como é que fica isso? Como vocês veem a associação de amanhã com o ato de vocês? Eu tenho uma colocação. Roberval, da Pastoral dos Migrantes. A gente acompanhou, muitos daqui, os comitês da Copa, né? E a gente viu como ia ser difícil fazer essa mobilização. De repente, deu um impulso. Não sei qual foi a relação que vocês tiveram também, porque o pessoal se mobilizou e a gente teve uma marcha aqui em São Paulo, dia 1º de dezembro, ali que saiu da Luz até o Anhembi, que foi umas 5.000 pessoas, nem foi muito noticiado praticamente. O pessoal tinha um certo receio de repressão, mas o que deu impacto foi a presença dos jovens na organização. Muitos grupos de arte, muitos grupos das universidades. Então a gente já percebeu que tinha um diferencial a participação da juventude.
Mais alguém? Eu queria que vocês falassem o papel da violência na posição dos governantes, até que ponto a violência contribuiu para que se tomasse algumas decisões. Eu queria ouvir vocês isso. Obrigado. 3 questões. Uma é pedir a opinião dos dois, então, para se uma posição assim mais concreta do papel das redes sociais perante os recentes levantes, né? Agora a gente falando das mobilizações contra o aumento da tarifa. Se tiver um papel muito determinante ou se não, em qualquer período histórico, como a gente já viu em outras épocas, essa mobilização desse tamanho poderia ter acontecido independente da plataforma e da tecnologia. Essa é uma questão. A segunda ela é mais voltada para o nosso companheiro da Folha, que eu não sei se você acompanhou alguma cobertura online que estava sendo feita ao vivo das manifestações. Tem um canal que ele ficou bem famoso durante as mobilizações, que por meio da Pós-TV, não sei se aqui alguém acompanhou, a cobertura da mídia ninja, né? Então eles, ao vivo das manifestações, eles tinham um aparato tecnológico, uma câmera, o cara carregava no peito, às vezes na mão, e no meio da manifestação ele entrevistava as pessoas, ele questionava policiais, questionava, enfim, participantes dos movimentos e até pessoas independentes, mais pessoas independentes. E o foco deles era sempre pegar onde eles achavam que tinha um pouco mais de tensão, né? Então, policial, dificilmente eles deixavam de entrevistar no meio das mobilizações. Isso era bastante interessante. Principalmente policial sem a identificação, que era muito doido, né? E foi muito importante, Vídeos gravados estão na rede até hoje de, enfim, incongruências que aconteciam. E aí é mais voltada para você, se você acompanhou, e o que você acha desse novo projeto, dessa nova proposta de cobertura midiática que está, na minha opinião, muito diferente, muito deslocado do que a gente vê hoje nos grandes veículos de massa, enfim, que atravessam os séculos, e esse tipo de cobertura que surgiu no século XXI trouxe uma nova proposta. Enfim, na minha opinião, é uma coisa que é mais fiel ao que deveria ser o jornalismo do que o que a gente vê nos veículos de massa. E uma última questão, desculpa. Eu achei muito interessante uma capa da Carta Capital, que ele traz um fósforo aceso, quase encostando de um punhado de fósforos, quase acendendo. E aí a minha questão para os dois seria em que medida vocês comparariam com o movimento dos indignados que aconteceu na Europa, com o Ocupa que aconteceu pelo mundo, mesmo com a Primavera Árabe, o que a gente está vendo acontecer hoje, esse fósforo aí que se acendeu no Brasil. Em que medida isso não poderia ocasionar uma mobilização maior, né? Sei lá, do tipo que está sendo proposto para amanhã, né? Que é uma coisa que já abrange não só uma pauta, mas outras pautas. Um pouco essa é a minha questão. Obrigado. Oi, sou a Solange, sou educadora também lá na mesma região da minha chefe ali, ó, São Mateus. Mas assim, é bem interessante porque nesse movimento todo, eu como educadora e como mãe me preocupou bastante, sim, essa questão da violência, né? E muito embora você, acho que deixou claro isso, o movimento de vocês, né, que era limpo, era uma coisa organizada, mas as pessoas se aproveitam, há oportunismo em todos os movimentos. Nós mesmos, educadores, quando a gente faz uma greve, faz uma manifestação, o que sai, né, no jornal é professor bate, professor faz isso. Isso né, eu acho que nesses movimentos existem mesmo os oportunistas de plantão, e eu acho que a gente precisa cuidar para que isso não aconteça. Mas, assim, num desses dias de movimento, nós, lá em São Mateus, recebemos vários telefonemas das escolas dizendo: olha, eles tá vindo para cá, tá na região e tá muito perigoso. Aí eu moro no Tatuapé, e as pessoas ligavam: olha, o pessoal da da Penha falava assim: olha, vocês têm que sair daí logo, porque o negócio vai pegar aí em São Mateus, começa no Largo. Então foi uma loucura. E naquele dia nós viemos embora, eu saí de lá umas 7h da noite, cheguei em casa, não tinha meus filhos, não tinha meu marido, não tinha ninguém. E daí eu fiquei muito apavorada. Eu ligava no celular do meu marido, nada. Eu perguntava para os porteiros cadê meus filhos, se eles viam, não viam. E aí eu fui ficando desesperada. Falei, mas eu tinha dado ordens, né? Quando foi umas 4 horas, eu liguei e falei, não deixa ninguém sair. Meus filhos são muito curiosos, e eles saem mesmo. Eles querem ver. Ia ter na Praça Silvio Romero, né?
Veja bem, quando eu chego em casa, gente, quando foi umas 9 da noite, abre a porta da minha sala e entra lá meus filhos. Uau, 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 parama radial, uau. Aí eu, peraí, como? Aí os 3 vêm, eu tenho 2 filhos e o marido. Os 3 entram cantando em coro e cantando aquela música também. Vem pra rua, vem. E lá era um coro em casa. Aí eu falei, mãe, é muito legal, mãe, ele é muito legal. Então a molecada, eles curtiram, eles gostaram, não tinha violência. Então assim, eu falei, tá vendo? Isso é muito gostoso, né? Saber que os meus filhos ainda crianças, né, 12 anos, então podem participar. Uau, 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 parama radial, porque eles dispararam a radial também, né? Então eu queria deixar claro isso, porque eu acho que é isso. Tem que partir de alguma coisa, tem que partir de... né? E eles precisam ter esse exemplo, porque se de repente ele chegasse lá e visse aquilo que a imprensa mostrou, eles não iriam, porque eles estavam cansados de ver também muita coisa ruim na TV, porque eles viram, né? Mas eles adoraram. Mãe, não é nada daquilo, viu, mãe? Olha, não teve, ninguém bateu em ninguém, a polícia não bateu e nem ninguém apanhou. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Mas há uma questão... E também deixar claro que a imprensa não é santinha, não, viu? Eu acho que assim, a gente precisa mesmo tomar muito cuidado, porque é tudo interesse. É um jogo de interesse muito grande, a gente sabe disso, que cada um trabalha, defende aquilo que é necessário, enfim, cada um defende o seu. Mas a questão é a seguinte, por vocês serem de um movimento jovem, né, um movimento bem... de meninos ainda, né? Olha, 19 anos, meninos e meninas, exatamente. A minha pergunta é, vocês não temem o cerceamento ou aquela coisa da sedução desses políticos ou de partidos que queiram, né, se aproveitar de vocês, uma vez que vocês assim têm uma questão tão clara hoje na mídia, vocês estão em evidência, sem dúvida, e vocês têm um movimento, provaram que podem ser mais fortes, né, nessa liderança, desde que vocês, né, não percam esse foco. A minha preocupação é, vocês não temem isso, serem cerceados por essas pessoas que estão aí de olho nas eleições e nos interesses próprios deles? Boa noite. É uma questão rápida. Meu nome é Osvaldo, sou do Movimento Juvenil Dominicano também, que nem o Bruno ali. E é legal estar 2 representantes, apesar, não sei se é muito representante do C da Folha, mas representa um grupo que sofreu violência policial também como o Movimento Passe Livre e todos os manifestantes de uma forma geral lá. E desde a primeira manifestação, né? Não foi só naquele dia que explodiu tudo, né? Eu queria perguntar como os 2 grupos estão lidando com isso. Eu sei que tem gente ainda que tem manifestantes presos ainda. Não sei quantos, se você puder falar alguns detalhes, seria legal, Caio. E como a Folha está lidando com isso, assim, tipo, tudo bem, a coisa passou, a tarifa baixou, e como ficou essa violência policial, assim? Vai ser processado? Isso não pode ficar barato, né? Essa é a minha questão. Como vocês estão lidando com isso? A questão dos novos jovens eu vou deixar para o Caio, que sabe muito mais do que eu sobre os novos jovens, os manifestantes. Né? Deixar que você fale. Eu vou só... Novos jovens? Os jovens manifestantes. Deixa pro Caio. Eu só vou falar que eu era da FEFELESH, da Departamento de História, me formei em 97, né? E é um impressionismo, assim. Na minha época todo mundo era politizado, tal, mas a gente não conseguia participar muito da vida porque a gente não tinha interesse em partido e as coisas lá, o CA, o DCE, era tudo uma briga de PSTU contra a PT e quem não queria estar com o partido ficava isolado, sempre tinha aqueles golpes de direção e tal. E quando eu voltei para a FEFELESH, até para fazer a matéria, eu percebi que isso mudou bastante, né? E essa coisa do MPL de ser apartidário e antipartidário, assim, para mim ver isso foi muito, muito legal, porque eu acho que atraiu muita mais gente do que atraía na minha época, que era uma coisa muito sectária, muito chata, né? Então eu acho que o próprio CA lá agora parece que eles me explicaram que agora não é controlado pelo PSTU, é uma autogestão, tem tripartite, enfim, mudou muito aí, eu acho que tem atraído muita gente, mas isso eu vou deixar para o Caio. A questão da violência, como
como forma de luta, eu acho que tem que perguntar para os deputados, né? Eu acho que realmente as imagens são a imagem muito impressionante, nem só a violência contra o patrimônio, hacker, não sei, eu acho assim uma imagem muito forte que aí saindo de São Paulo, que a gente até agora discutiu muito São Paulo, acho uma imagem muito forte foi as pessoas literalmente pisoteando o Congresso aquela noite, né? Aquelas sombras das pessoas ali. E aí de repente os deputados começam a tirar um monte de projeto aí sobre corrupção e tudo. Então assim, eu acho que teve muito essa coisa simbólica de tomar o Congresso daquela forma de pisotear o Congresso, né? Eles pisotearam o Congresso. Eu acho que tem uma área importante. Eu não sei julgar a violência, mas enfim, enquanto eles faziam isso, depois a gente descobriu que o Henrique Alves, a Folha que publicou até, né, que pegou um jatinho da FAB e foi ver com a família inteira o jogo da final da Copa. Assim, o timing dele é inacreditável, né? Como é que ele, no meio disso tudo, ele tem coragem de fazer uma coisa dessa? E, enfim, é difícil dizer. O papel das redes sociais, também o Caio deve falar melhor, eu acho que tem que fazer uma diferença só na questão da divulgação das informações. Muita coisa, as pessoas leem muito o que sai pelas redes sociais, mas quem produz a notícia, mesmo divulgada nas redes sociais, é a imprensa tradicional. A Folha você é só apertar um botão lá, recomendar, você divulga isso para toda a sua lista. Quer dizer, tem muita notícia que saiu, muita coisa que circulou. Quer dizer, o meio são as mídias sociais, mas quem produziu foi a mídia tradicional. Então, no caso de propagação de informação, aliás, o Sakamoto fez que vocês devem conhecer, devem ter lido, ele fez um post muito bom. Se você acredita em post anônimo no Facebook, nas redes sociais, você é um otário, né? Quer dizer, as pessoas pegam lá, montam uma foto, põem uns números ali arbitrários e aí você sai divulgando aí pela sua... Quem faz isso segundo o Sakamoto, é um otário. Quer dizer, tem que, não é tão simples assim produzir notícia, né? Eu soube lateralmente sobre o trabalho desse pessoal do Ninja. Eu acho que a Folha publicou a foto do policial sangrando, se não me engano, é deles. Você sabe certeza? Do policial sangrando, apontando a arma. Eu acho que foi de Drago é enfim, é de uma mídia alternativa. Eu acho que eles tiveram coragem, foram para frente e tal, mas quem produziu matérias aprofundadas sobre transporte público, quem foi buscar informação, quem fez esse trabalho de reportagem, de investigação, eu acho que foi mais a mídia tradicional. Eu acho que a mídia alternativa tem várias possibilidades, mas ainda quem está fazendo esse trabalho fora do calor da história, quem está fazendo esses levantamentos ainda pelo menos, a Folha tem feito, o Estadão tem feito. Sobre como a Folha está lidando com a violência, eu acho que a Folha não deve ter feito, como a Folha está lidando com a violência contra os jornalistas, acho que a Folha não deve ter feito nada, não, viu? Que eu não tenho essa informação, eu não fui vítima disso, eu não sei dizer, mas eu acho que a Folha não deve ter colocado o processo. Não. Depois do que aconteceu, o jornal tomou mais precauções, comprou capacete para os repórteres, colocou óculos, essas coisas, mas assim, medidas... criou algumas regras de segurança, mas medida judicial contra a polícia, eu acho que não sei, mas eu estou falando do achismo, não tenho certeza. Eu acho que as manifestações do MPL abriram uma caixa de Pandora aí, de várias demandas, né? O Cristóvão Teza falou que chegou um dado momento cada um era manifestante de si mesmo, né? Então, assim, é uma caixa de Pandora, as pessoas saíram das ruas por vários motivos. Concordo com o Caio que esse negócio de cobrar, por que eles não estão na rua... Uma coisa que dá para dizer é que não sobrecarreguem os meninos, eles não vão resolver tudo, eles são só meninos, eles têm uma pauta, então eles não vão, nem se propõem, e aliás eles são muito cuidadosos nisso, que é louvável, eles são muito claros, muito objetivos sobre qual é a pauta deles.
Eu acho que é difícil dizer. Tem uma relação, né? Eu acho que é uma caixa de Pandora. Tem a teoria dos movimentos sociais, que eu estudei antropologia, quer dizer, o MPL, quando conseguiu o que queria, a pauta, eles quebraram. É como no século XVI as pessoas, no século XVI as pessoas descobriram que podiam ser ateias, né? Até o século XVI não dava para ser ateu. Mas eu acho que o MPL também quebrou uma noção de que o protesto pode ser mais eficaz, que tem outras formas de reivindicação. Então, é por aí. Quer dizer, é uma coisa difusa. Mas a gente só vai entender isso daqui a muito tempo, eu acho. Falaram um pouco do que aconteceu, o capital político em disputa, né, do processo de junho. E também o que se esperava para essa Copa das Confederações foi diferente. De fato, a impressão que eu tenho, e eu lembro, né, eu fui até entusiasmado para o ato lá do 1º de dezembro do ano passado, o ato da Copa. A gente estava lá, Passe Livre não consegue estar no comitê, mas a gente estava no ato. E estava achando, nossa, hoje a gente vai enfrentar, no dia da seleção da Copa das Confederações, a gente vai enfrentar a lei da Copa. No fim, o ato foi tranquilo, a gente chegou atrasado. Mas... Não, ele foi marcado para tarde, se eu tivesse que encontrar seria de manhã e tal, mas não saiu em lugar nenhum. Bom. Parou, não, foi legal o ato. Ele foi inclusive um ato com várias intervenções, tipo, ele foi muito louco. Mas a gente achava que ia ter um grande enfrentamento, assim, eu estava imaginando, e não aconteceu. Hoje vamos enfrentar a lei da Copa, o regime de exceção. E, de modo geral, acho que até essa era uma avaliação que corria que quando chegasse a Copa, quando chegassem os mega eventos, o povo ia estar todo vendo TV, comendo pipoca e torcendo pro futebol. Enquanto isso, os movimentos sociais iam estar apanhando feio, a gente já está sendo super reprimido. Com a lei de exceção, com a segurança da FIFA, a lei antiterrorista. E ia ter um monte de remoção. E, bom, tudo isso vai ter, mas tem um fator que a gente não esperava, que ia acontecer mobilizações massivas e num caráter de revolta em cada dia de jogo, né? Os dias, na verdade, aqui em São Paulo, depois que caíram 20 centavos, a gente meio que entrou em refluxo o processo aqui, mas nas outras cidades continuaram grandes mobilizações porque havia jogos. Nos dias de jogos, teve cidade que não teve aumento, Belo Horizonte não teve aumento, mas no dia que tinha jogo, a cidade parava, a cidade se transformava em um pouco de guerra, revolta. Então... a gente não esperava que ia ter essa mobilização popular de revolta. Eu acho que pouca gente esperava que isso ia acontecer já. E também, para além da questão da Copa, né, acho que pouca gente podia prever há 2 meses atrás, 3 meses atrás, que a conjuntura ia mudar tanto. Então pegou todo mundo de surpresa esse processo de junho, até pra gente, enfim. Que teve um apoio como nunca tinha tido antes, uma luta contra o aumento, um apoio da juventude das periferias muito forte. E aí, houve junto com a virada da mídia, também houve uma massificação que descaracterizou completamente. Então. Pra gente, então, foi importante, quando a gente estava na rua, reafirmar que era pelos 20 centavos. Agora é por várias coisas, está disperso, tal, passou a Copa já não é mais o principal, as coisas vão acontecendo. Essa mobilização de amanhã ela é importante, porque... Enfim, são os trabalhadores entrando organizadamente na luta, né? Apesar de que a ideia de greve geral não vai ser uma greve geral, mas vai ser um grande dia de luta. Vai ter greves, vai ter paralisações, mas está também sendo chamado por vários setores, né? O ato de amanhã. Uns mais à esquerda, outros menos. A gente, até pelo nosso tamanho, que não é tudo isso, enfim... pela nossa dificuldade também de compreender o que está acontecendo, aparecem várias pautas, algumas aparecem mais diluídas, o transporte aparece como transporte público de qualidade, aparecem vários grupos entrando, até alguns grupos de direita, tal, tem ato contra a corrupção amanhã em vários lugares também. Então a nossa postura do Passe Livre amanhã, que é de saudar essa mobilização e falar que, enfim, é importante, só lutando que a gente vai conseguir mudar as coisas, vai ser de se focar amanhã, por exemplo, apenas nas lutas para o transporte. Então, com o pouco que a gente tem,
que apesar de parecer muito, a gente vem num processo que a gente estava inflado. Né? Apesar de parecer muito, o que a gente vai fazer vai ser pouca coisa. A gente vai estar nas cidades da região metropolitana que estão lutando contra o aumento ainda, em Bu, Tabuão, Tapicirica, ABC. O aumento ainda não caiu plenamente. Em todas as cidades caiu um pouquinho em algumas. Essas cidades estão lutando também pela integração do transporte regional entre os municípios. Então a gente vai estar nessas lutas, a gente vai apoiar hoje se tiver greve do metrô, a gente vai lá fazer piquete com eles de madrugada. Acho que não vai sair greve, quer dizer, não sei, deve ter saído já só entrar aí na internet já sabe se vai ter greve do Metroviários. Não saiu. Não ia sair essa, enfim. A nossa postura de amanhã é apoiar estritamente a luta pelo transporte. Inclusive por ser, então, o próprio dia de amanhã é um dia que está em disputa também, entre vários setores. Mas, bom, então, capital político, a questão isso, o capital político está em disputa, e é importante a gente sempre lembrar que esse movimento começou como um movimento de esquerda, um movimento combativo, e que quem começou esse movimento e quem barrou o aumento, pelo menos disso daí a gente pode falar, foi a esquerda, com suas bandeiras, com suas barricadas, enfim, com tudo que hoje em dia acham ruim, né? Questão da violência, o papel delas. Certamente ela exerce pressão sobre os governantes. Deve dar medo você governar uma cidade e você ter ela, de repente, pegando fogo. Assim, deve dar medo. E, inclusive, não deve ser... Mas a gente não pensa exatamente, a gente não planeja a violência, a gente não acha que esse tem que ser um instrumento de pressão. A gente entende que a luta ela tem que estar na rua, e a nossa postura a tarifa não baixa, enquanto a tarifa não baixar, a gente vai estar na rua lutando contra o aumento. A questão também é que acusados tomando uma proporção de revolta, e essas situações, essas cenas acontecem, ainda mais com a repressão da polícia. Aí, enfim. E outra coisa, essa coisa de a repressão da polícia fez as pessoas responderem, isso aumentou o movimento. Também tem que tomar muito cuidado com isso, dizer que a repressão da polícia aumentou o movimento. Historicamente, aqui em São Paulo já teve lutas contra o aumento que a gente tentou começar, apanhou e nunca mais conseguiu sair pra rua porque todo mundo morria de medo. Até 2011, ato do Passe Livre, as pessoas lembravam como os dias que a gente tentou entrar no Terminal Parque Dom Pedro e saiu inteiro cheio de bala de borracha no corpo. As pessoas não iam em ato do Passe Livre justamente por achar que era uma loucura, a gente ia apanhar muito, a gente sempre apanha. Então, essa coisa de achar que a repressão policial e a resposta dos manifestantes tenha feito o movimento aumentar, tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Ela já acabou com lutas contra o aumento, e a gente já viu muito movimento social por aí acabar por causa da violência policial. Mas a pergunta inicial é se é um papel de pressão sobre o governo. Eu estava dizendo que imagino que seja. Mas não é, enfim, não é uma coisa planejada pelo movimento para que aconteça, mas ela acontece, e esse ano ela aconteceu porque foi uma revolta popular que se deu em São Paulo. Não é o movimento Passe Livre organizando essas coisas. Bom, o que mais? Redes sociais, acho que eu já falei um pouco da outra vez, teve um papel de divulgação muito importante, e quando ficou muito, muito grande essa coisa das redes sociais, entrou muita gente pelas redes sociais, chegou a ser um problema pra gente, porque as pessoas que tinha 20 mil seguidores no meio da luta. Chegou um momento que isso subiu para 280 mil. É isso que a gente tem hoje. Quase 300 mil pessoas seguindo a página do Passe Livre. As pessoas, a maioria, não sabem o que é o Passe Livre. Inclusive, ficam lá escrevendo que a gente agora traiu e não está lutando contra a corrupção, devia estar na rua. Então, não entendem o que é o movimento. E isso é um problema. Esperam ser representadas pelo Passe Livre, não sei. Mas acho que serviu como uma ferramenta de divulgação as redes sociais, de forma que elas não tinham servido em outros anos. Em 2011 elas foram importantes, o Facebook foi importante para o contra o aumento, divulgou bastante, mas naquela época a maioria o povão usava Orkut. Esse ano, todo mundo usa Facebook. Então há um uso mais generalizado que certamente ajudou a atingir mais gente. Sobre a questão do sobre o assédio dos partidos políticos, que a gente tem medo disso agora. Olha, a gente não está seguro que o movimento não vai ser manipulado, o movimento Passe Livre. Assim, o que a luta produziu, sim, isso está em disputa, isso pode ser manipulado. Mas o movimento em si, o coletivo, os nossos trabalhos, eles se mantêm firmes.
a disputa ela se dá no nível do espetáculo. Todo o trabalho de base, a construção do movimento, que ela é subterrânea, isso é muito, muito difícil de ser usado pelos políticos assim em algum jogo. Mas todo o capital político que está no nível assim, do espetáculo, do Facebook, tudo isso, isso sim, a memória do que aconteceu, isso sim é uma coisa que pode ser usada aí por vários grupos e está tentando ser usado, né? Mas a gente não pode também cair agora num derrotismo e começar a achar que no final foi um movimento reacionário, de classe média, que ficou protestando contra a corrupção, abalou um governo que era de esquerda. Não dá para essa ser a memória que a gente vai levar desse processo. Esse processo foi um processo que começou pela esquerda e começou com os movimentos sociais lutando na rua. E não pode ser que quem estragou essa festa nos últimos dias leve a gente não pode carregar uma memória amarga desse processo. Temos que aproveitar o que tem de bom para isso, para conseguir avançar nas nossas lutas. Agora, é isso que eu estava falando, está na cabeça das pessoas que ir para a rua é possível, as pessoas chegam cantando em casa, quer dizer, as pessoas tomaram gosto por ir para a rua, isso é muito importante. Quem já fez assim, luta de base sabe como é difícil, às vezes... os processos que as pessoas têm medo de ir pra rua, não acham que vai dar em nada. Agora a gente vai ter uma memória de que é possível vencer. Baixou 20 centavos, a gente pode fazer muito mais.